Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos, pensarem em Deus agora. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Foi o Senhor que pagou o preço para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, pudéssemos entrar na tua casa pelas portas, sentar na tua mesa, ouvir a tua voz, poder também elevar a ti nossas orações. Não temos mérito nenhum para isso. O mérito é todo do sacrifício de Jesus Cristo feito ali na cruz do Calvário. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que possamos prestar esse culto a ti com toda tranquilidade, como povo do Senhor, como família do Senhor. Se nós te agradecemos por essa rica bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Há males que vêm para bem. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Eu gosto muito da tradução da Nova Versão Internacional para esse versículo que nós lemos, que traz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu creio, irmãos, que quase todos nós têm algum testemunho de algo parecido. Coisas que nos aconteceram que foram bem ruins, ou que no momento nos pareceu bem ruins, e que ao longo do tempo acabaram se tornando em coisas boas para nós. E nós vamos falar mais disso no decorrer dessa pregação. A verdade é a seguinte: a Bíblia, irmãos, ela fala sobre dois tipos de vontade de Deus. A primeira vontade de Deus é a vontade absoluta. É aquela vontade que vai se cumprir independente de qualquer coisa. É o que está escrito, por exemplo, em Jó, capítulo 42, versículo 2. Lá está escrito: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano global para o mundo, para a sua criação, para o ser humano, para a igreja, para o inimigo, para o mundo. E esse plano vai se cumprir, nesse sentido as coisas estão exatamente no lugar em que deveriam estar. A Bíblia diz também que existe a vontade permissiva de Deus. A gente vê, por um exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, onde diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Obviamente não é a vontade absoluta, porque senão todos seriam. E isso é muito difícil para a gente entender, porque sendo assim, tudo que acontece é porque Deus quis, ou no mínimo porque Deus permitiu, significa que mesmo as coisas ruins que nós passam pela vontade de Deus. Ele poderia ter impedido, ele poderia ter evitado, e não evitou, porque não quis. Se todas as coisas acontecem sob o olhar de Deus, nós precisamos acreditar que Ele agirá para que até os males que nos sobrevêm sejam revertidos para o nosso bem. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: do cenário mais feio pode surgir o que é belo. Olha o que está escrito aí em Cantares, capítulo 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O lírio é uma das flores mais belas. E o espinho, o espinheiro, é uma coisa terrível. Ou seja, de algo feio, de algo ruim, surgir uma das flores mais bonitas. O livro de Cantares, todo mundo sabe, num sentido geral, representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Como é o noivo dizendo para a noiva, ele está dizendo que a igreja, ela se diferencia de tudo mais que existe nesse mundo. A igreja sobressai, assim como a noiva é a mais bela entre as donzelas, e a diferença é tal como o lírio para o espinho, a igreja também deve ser esse diferencial. Em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 8, Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Aí, quando ele explica a parábola, aí mesmo em Mateus 13, no versículo 22, olha o que ele diz sobre os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, quando a Bíblia coloca aqui em Cantares o lírio e o espinho, num sentido geral na Bíblia, representa a pressão do mundo, o sistema do mundo. E quando nós ligamos a televisão ou abrimos um jornal, nós podemos perceber como esse mundo é espinhento, como esse mundo é feio. A Bíblia mesmo diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Nós lemos notícias de violência todo dia, gente sendo morta, promiscuidade alcançando níveis estratosféricos, corrupção de tudo quanto é lado, desonestidade, mentiras, tragédias, geralmente motivadas pela ganância, maus tratos com crianças, maus tratos com idosos, maus tratos com deficientes, exploração dos mais fracos pelos mais fortes. O mundo que a gente vive é um espinheiro, é um horror. Escrevendo aos Romanos, Paulo descreve a situação caótica em que o mundo se encontra. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando Paulo finaliza essa exposição sobre o mundo, ele pergunta lá no capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? E ele mesmo responde com uma pergunta retórica, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo para nós, irmãos, nesse mundo só Deus. É inacreditável os níveis que pode alcançar a maldade humana. E é incrível que foi nesse mundo tenebroso, nesse império de trevas, que Deus resolveu instituir a sua igreja. Deus levanta um povo diferente. Na linguagem de Sofonias, lá em Sofonias capítulo 3, versículo 12, está escrito que Deus levantaria um povo modesto e humilde para habitar nesse mundo. Isaías, no capítulo 61, versículo 9, diz, é a família bendita do Senhor. O crente foi colocado por Deus aqui para ser exemplo. Exemplo de amor, de mansidão, de perdão, de pureza, de honestidade, de altruísmo, de liberalidade, de voluntariedade e de todas as boas virtudes. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Segundo a Bíblia, deve ser notória a diferença entre um crente e um incrédulo. Em Malaquias capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, diz assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro.
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer que nós, como crentes, como igreja, resplandecemos como um luzeiro nas trevas. Por que será que cada vez mais a gente não consegue ter essa notoriedade entre um crente e um não crente? Os crentes deveriam ser exemplo de tudo de bom que existe nessa terra. O crente deveria ser como um lírio para um espinheiro. Eu e você, como igreja, precisamos ser belas flores nesse mundo espinhento em que nós vivemos. Em segundo lugar, o contexto mais triste pode ser fonte de bênção. Vamos abrir no Salmo 84, vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A expressão vale árido aqui no original é vale de Baca, que significa um vale de lágrimas. Era o trecho mais penoso da peregrinação que o povo de Israel fazia de tempos em tempos daquela época para chegar em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Então os judeus saíam de todas as áreas ali da Palestina para irem a Jerusalém adorar a Deus no templo. Só que o texto diz que os peregrinos israelitas faziam do Vale de Lágrimas um manancial, ou seja, eles faziam com que essa parte difícil da caminhada fosse revertida em motivação para chegarem à presença de Deus. O termo hebraico que é traduzido aí como manancial é Mayaná. Ele aparece 23 vezes no Antigo Testamento. E para os irmãos terem uma ideia, em 21 passagens ele é traduzido como fonte. Só em 2 passagens é traduzido como manancial. É nesse que nós lemos e também no Salmo 114, versículo 8. Nas outras 21 passagens é chamado de fonte. Ou seja, feliz é aquele que passa pelo vale de lágrimas e faz dele uma fonte. Fonte de quê? Fonte das bênçãos de Deus. Porque ele sabe que logo depois estarão na presença de Deus no templo e tudo aquilo de dificuldade que eles passaram terá ficado para trás. E alguns estudiosos dizem que o povo, à medida que eles passavam pelo vale árido, pelo vale de Baca, eles iam abrindo cisternas, na esperança de que, vindo a chuva, enchesse aqueles buracos e se tornassem mananciais. Então nós precisamos criar meios para que Deus possa nos abençoar. Nós precisamos ficar na posição de sermos abençoados. Em Gênesis 2:5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Vocês percebem que uma coisa puxa a outra? Isso significa que Deus, ele vai agir à medida em que haja homem para trabalhar, onde haja condições para que a bênção dele não fique infrutífera. Nós estamos na posição de sermos abençoados, ou seja, Deus pode olhar para nós e falar assim: posso investir nesse camarada? Isso vai redundar a glória do meu nome, isso vai redundar em investimento do reino, isso vai fazer com que haja mais coisas sendo feita para Deus e para a obra de Deus na terra. Senão, Deus vai fazer na vida de outro. Então o povo, mesmo passando pelo vale árido, fazia mananciais. E dessa forma, eles se colocavam na condição de serem abençoados por Deus. Como diz o texto, de bênção cobre a primeira chuva. E da mesma forma como os israelitas estavam naquela peregrinação para chegar a Sião, nós estamos nessa peregrinação também por esse grande deserto, por esse vale de lágrimas, caminhando rumo a Canaã celestial, a verdadeira Sião.
E nós precisamos criar meios também para que esse vale de lágrimas se transforme em mananciais da nossa vida. A cada passo da caminhada devemos também cavar nossas cisternas, ou seja, criar ambientes propícios para que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós. Um bom exemplo disso foi a vida de Isaac. Vamos abrir em Gênesis capítulo 26, vamos ler do versículo 12 até o versículo 25. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque estava peregrinando em Gerar, na terra dos filisteus, e Deus o abençoou ali. Só que acontecia, ele cavava um poço, Deus abençoava, brotava água. Os inimigos diziam: não, esse poço é nosso. Isaque, ao invés de brigar por causa de poço, ele largava aquele poço para trás e furava outro. E Deus abençoava e brotava água de novo. E o inimigo: não, mas esse também é nosso. Ele saía, e olha, Isaque poderia furar 100 poços, e ia brotar água nos 100 poços. Então, queridos, não há secura quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Se alguém entulhar nosso poço, das duas, ou a gente desentulha, ou então te larga para lá e fura do poço. Agora, eu não posso querer que o tempo todo a água caia do céu na minha boca. Eu preciso também fazer a minha parte. Se é por Deus que nós estamos atravessando esse vale de lágrimas, não podemos esmorecer diante das dificuldades, porque logo, logo Ele mandará sua chuva para nos abençoar. Eu e você precisamos aprender a tornar os momentos de tristeza fonte das bênçãos de Deus. E para finalizar, o intento mais maligno pode se transformar em bem. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A história de José começa a ser contada aí em Gênesis 37, e diz lá que desde menino ele era um sonhador. Só que ele, por compartilhar seus sonhos com a família, ele atraiu para si um monte de problemas, principalmente com os irmãos. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 37? Gênesis 37, do 5 ao 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam,
por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, ninguém apoiou o sonho dele. Os irmãos ficaram com ciúme, com inveja, com ódio. O pai deu-lhe uma bronca, porque ele estava ali desvirtuando a hierarquia familiar. E com isso, a vida de José se tornou bastante complicada. E os irmãos, na primeira oportunidade, tramaram um plano para se livrar dele. Eles simularam a morte de José, sujaram a roupa dele com sangue de animais, levaram para o pai, e o pai disse: olha, essa túnica é de José mesmo, ele morreu. Enquanto isso, eles trancaram José numa cisterna. A intenção era matar, mas aí o irmão mais velho falou: não vou matar, não vou vender. E eles venderam José como escravo para o Egito. E era o fim do sonhador. Mas, irmão, jamais José abdicou dos sonhos de Deus na vida dele. E em cada lugar que ele ia, ele procurava fazer o melhor. Aí José foi vendido para o Egito, se tornou escravo de Potifar, que era um dos comandantes de Faraó. E ele se deu tão bem na casa de Potifar que ele passou a ser o mordomo, que o Potifar assinava o cheque e dava em branco na mão dele, falou: compra o que você achar. José organizava tudo, porque Deus o abençoava. A mulher de Potifar bateu o olho em José, gostou dele, porque queria ter um caso com ele. José era temente a Deus, não quis. A mulher então simulou um estupro. E chegou agora, levaram José preso, ficou 2 anos preso, injustamente. E ele caiu nas graças do carcereiro, e o carcereiro falou: você vai ser o chefe dos presos. O contexto na vida dele parecia tê-lo levado para longe da realização dos seus sonhos. Mas, na verdade, todos os intentos malignos contra ele só fizeram aproximá-lo mais da realização dos seus sonhos. Até que um dia, Faraó teve aquele sonho, né, de vacas gordas e vacas magras, ninguém conseguiu interpretar. O copeiro tinha prometido ajudar ele quando saísse, esqueceu. Mas aí nessa hora lembrou: lá na cadeia tem um rapaz lá que interpreta sonho. Chamaram José, diz que José se levantou, cortou o cabelo, fez a barba e se apresenta a Faraó. E então, depois que ele interpreta o sonho e dá os conselhos a Faraó, Faraó o nomeia como primeiro-ministro do Egito. Passa a ser governador do Egito. A Bíblia diz que ele abriu os celeiros do Egito. Ele havia aconselhado a Faraó que ele deveria juntar muita comida. E quando aconteceu, quando se cumpriu aquele sonho de Faraó, as pessoas vinham do mundo inteiro para comprar comida do Egito. E ele vendia aquela comida e o Egito prosperou, se tornou a grande potência. Aí nessa de vir gente do mundo inteiro para comprar comida, quem que aparece lá puxando a cachorrinha no barbante? Os irmãos de José. E José, quando descobre que eram os irmãos dele que estavam lá, irmãos, ele podia ter se vingado. Ele podia deixar os irmãos morrerem de fome, podia ter mandado eles sumir. José escolhe a opção certa, porém a mais difícil: perdoar. E ele faz essa declaração que nós lemos aqui em Gênesis 50, 20. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E qual era o propósito? Para que se salvasse a vida de muita gente da fome. Talvez se fosse outro governador no Egito, não ia abrir os celeiros para alimentar o mundo. José entendeu que o intento foi maligno, mas que Deus é poderoso o suficiente para agir em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Nós crentes precisamos ser assim, irmãos. Ao invés de se vingar das pessoas que estão nos fazendo mal, nós temos que entender que está tudo debaixo dos olhos de Deus. Lá em Efésios está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. E vingança para Deus não é algo emocional igual para nós. Vingança é Deus vindicar o direito. E Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, mesmo que pareça demorado em atendê-los.
Talvez alguns aqui tenham tido pais cruéis, violentos, que judiaram, agrediram, abandonaram. Mas no final serviu para nos amadurecer, nos fazer responsáveis. Um chefe cínico que nos persegue ou nos demite, faz com que a gente busque um emprego melhor, vá estudar. Não adianta. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Em Efésios 6 diz que a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue. Então as pessoas podem intentar o mal contra nós. Elas vão conseguir se Deus permitir. E se Deus permitir, Ele agirá para o bem daqueles que Ele amam e fará que mesmo isso seja usado para o cumprimento do propósito dEle na vida daquele que Ele chamou. Concluindo, irmãos, precisamos de fato acreditar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo o que acontece é porque Deus quis ou porque Deus permitiu. Então não importa quão feio seja o cenário, Deus pode fazer surgir dali coisas belas. Não importa quão triste seja o contexto, isso pode ser fonte das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não importa quão maligno seja o intento das pessoas contra nós, Deus pode transformar em bem. Então, irmãos, nada e ninguém poderá frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. E tudo de ruim que nos acontecer só fará com que nós sejamos empurrados para o cumprimento do propósito de Deus para nós aqui nesse mundo. Então pega todo esse mal que você está passando, todo esse mal que já te aconteceu, entregue para Deus, porque com certeza Ele vai transformar isso em bem. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, isso também que você está passando vai se reverter para o seu bem e para o cumprimento do propósito dele na tua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,